Olá, querido em Cristo, graça e paz. Eu sou Carlos Figueiredo, professor de Teologia Sistemática e Filosófica, seu amigo de longas datas. Esse, conforme você já sabe, é um espaço de conteúdo bíblico, teológico e filosófico, e é sempre um prazer compartilhar esse espaço com você. Você sabe que o espaço aqui é democrático, é acessível, portanto fique à vontade. Dê uma clicadinha no sininho aí, viu? E faça parte deste canal. Faça um comentário, que seja uma crítica, um elogio, uma concordância ou uma discordância. E hoje eu trago para a sua reflexão um assunto muito pertinente, né? Um assunto que é enriquecedor. A segunda viagem missionária de Paulo e seus companheiros. Se você fizer uma análise histórica, geográfica e cronológica das 4 viagens de Paulo e de seus companheiros, você vai constatar algumas coisas. Primeiro, você vai constatar que não foi fácil para eles. Nada de facilidade, nada de prosperidade, nada de triunfalismo. Viu? A situação foi muito difícil para ele durante todo o percurso que ele fez. Né? Só rejeição, só calúnia, discriminação, prisões e até açoites romanos eles sofreram. Segundo, você vai constatar que das 3 primeiras viagens missionárias eles saíram de Antioquia da Síria, não de Antioquia da Psídia, que havia na época várias Antioquias. Você também vai constatar que a 4ª viagem missionária não foi a 4ª viagem não foi missionária, foi de prisão. E que Paulo não saiu de Antioquia da Síria, ele saiu de Jerusalém com destino a Roma, onde ocorreu o seu martírio. Antioquia da Síria foi uma cidade cosmopolita, né, devido às suas riquezas, né, às suas grandezas, uma cidade multicultural, multirreligiosa, que agregava pessoas de várias nacionalidades. Essa cidade foi chamada por Cícero de Bela do Oriente, né, ou de Bela Dourada. E Antioquia da Síria tornou-se um grande centro de propagação do cristianismo, porque era uma cidade que formou missionários. De lá saíram os primeiros missionários. Então, a partir de Antioquia da Síria, o evangelho sai do mundo judaico para o mundo gentílico. E a partir daí, o evangelho chega a todo o Oriente Médio até o Golfo Pérsico. Então, foi uma grande cidade, Antioquia da Síria. Veja o que diz aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 8, diz assim: Paulo, passando por Mísia, desceram a Troade. E no versículo 9 diz assim: tendo Paulo à noite uma visão, apareceu um homem da Macedônia dizendo: atravesse a Macedônia e nos ajude. Então você observa que Paulo estava evangelizando ali com seus companheiros toda a região ali da Ásia Menor, região ali da Anatólia, né? Que a Ásia Menor era uma província romana integrada por várias cidades. E ele ia para a cidade de Bitínia, ainda na Ásia Menor, mas chegando aqui na cidade de Troade, antiga Troia, ele é impedido por Deus, porque aparece um homem da Macedônia e diz: olha, por favor, atravesse a Macedônia e nos ajude. Agora você observa o quanto Paulo foi genial. Veja a estratégia de evangelização e de discipulado que ele utilizou. Na primeira viagem ele visitou Chipre, Salamina, Derbe, Icônio e outras cidades. Na segunda viagem ele visitou as mesmas cidades para confirmar a conversão de alguns irmãos. Então foi uma grande estratégia de evangelização e de discipulado. Então o cara foi de uma genialidade muito grande. E ele aqui ainda na Ásia Menor, depois que o homem da Macedônia aparece, ele tem que mudar a rota. Que ele estava na Ásia Menor. Ele ia para continuar evangelizando Bitínia. Aí depois que o homem da Macedônia aparece, ele muda o seu itinerário, ele muda a sua rota. E Paulo não estava só. Ele na segunda viagem ele saiu com... Na primeira viagem ele saiu com Bernabé e João Marcos. Né? Na segunda viagem ele saiu com Silas. Mas chegando aqui em Troade, ele encontra Lucas. Né? E em Listra ele encontra Timóteo.
Então ele estava aqui na presença de Silas, de Lucas e de Timóteo. E a segunda viagem missionária de Paulo, ela ocorreu mais ou menos em 49 a 52. A gente não pode precisar, porque esses dados são cronológicos, né? Então, mais ou menos nessa data, 49 a 52, né? A segunda viagem missionária. Então aqui ele estava com 3 companheiros, né? Ele estava com Silas, Lucas e Timóteo. E eles foram para a região da Macedônia. Então eles cruzaram ali a fronteira, né? De Troade para a cidade de Filipos. Porque quando o homem falou, logo Paulo se prontificou. Então ele não fez objeção, ele não questionou. Ele aqui nos deixa uma grande lição, né? É uma lição que deve nortear as nossas vidas, né? Que é a habilidade de discernir e interpretar o que Deus quer falar. Quando o homem da Macedônia falou, logo ele entendeu que era Deus falando. Entendeu? Porque o falar de Deus é dinâmico, é multiforme, é interpretável, é discernível. E logo ele discerniu, interpretou e entendeu o que Deus quis falar. E ele foi para a região da Macedônia, né? E a primeira cidade da Macedônia, se você buscar aqui os antecedentes geográficos, isso vai facilitar a compreensão. Logo você vai perceber que a primeira cidade ali era Filipos, né? Primeira cidade da Macedônia, Filipos, né? E na cidade de Filipos, o inesperado acontece. Paulo e Silas vão parar na prisão. E por intervenção de Deus, eles escapam, né? Com vida. Mas aconteceu coisa boa ali, né? Lídia se converteu, Carcereiro se converteu. Aquele historiador do primeiro e segundo século, né? Suetônio Tranquilino era o nome dele, né? Grande historiador. Ele comenta em seus livros que o açoite romano era uma tortura de uma crueldade sem limite. E toda pessoa que era açoitada, aquela que escapava com vida, ficava com sequelas irreversíveis. E Paulo e Silas foram açoitados, em seguida lançados na prisão. Aí os ateus, os agnósticos, os céticos, fazem o seguinte questionamento: se Deus permitiu que eles fossem para a Macedônia, para a cidade de Filipos, por que Deus permitiu que eles fossem açoitados? Não seria uma crueldade? Olha, de acordo aqui o mapa, quando eles saem de Filipos, eles vão para a cidade de Tessalônica, né? De Tessalônica, né? Tessalônica era a capital da Macedônia. Tessalônica era a capital da Macedônia, né? Era uma cidade grega, foi fundada por Cassandro, né? Um dos generais de Alexandre o Grande. E na cidade de Tessalônica eles foram expulsos da cidade. Eles foram à sinagoga judaica. O tema que eles pregaram foi morte e ressurreição de Jesus. E com isso ele suscitou a ira nas autoridades. Tessalônica era também uma cidade de uma certa riqueza, né? Ele tinha o seu senado próprio e a sua magistratura, né? E os senados os senadores e os magistrados eram pessoas da classe dominante, eram os patrícios, né, da época. Então, ao pregar na sinagoga judaica, ele suscitou a ira, né, nos senadores e nos magistrados. E em seguida eles foram expulsos da cidade, né? Ele foi acusado de transtornar a cidade de Tessalônica e foram expulsos. Agora vocês observam, em Filipos eles foram açoitados, né? Açoitados. Aqui em Tessalônica eles são expulsos da cidade, né? Então nada de bonança, nada de facilidade eles encontraram pela frente. É isso? Eles foram expulsos da cidade. E eles saem de Tessalônica, diz aqui o mapa, vamos ver aqui o mapa, de Tessalônica eles vão para a cidade de, me parece que é Bereia, cidade de Bereia. Só de acordo aqui o relato textual, Bereia, os bereanos, eles eram nobres, né? Eles eram nobres.
e mais nobres que os de Tessalônica. E eles aceitavam a palavra com avidez. E deram aos missionários um tratamento humanizado e acolhedor. E os missionários foram à sinagoga judaica pregar Jesus. A sinagoga judaica pregar Jesus. E os bereanos, eles tinham uma característica interessante. Eles eram examinadores das escrituras sagradas. Paulo e os companheiros pregavam e eles submetiam as pregações a uma avaliação bíblica para ver se tinha legitimidade bíblica ou não que eles falavam. A gente precisa desenvolver também essa habilidade, né? Adotar essa postura, examinar a escritura sagrada. Aí Cristo diz que nós erramos porque não examinamos. Os bereanos, eles não eram só leitores, eles eram examinadores das escrituras sagradas. Aí eles saem de Bereia, deixa eu ver aqui no mapa, e vai para a cidade de Atenas, né? Atenas era a capital da Grécia, né? Ali estava a nata da sabedoria humana. Ali prevalecia o pensamento de Platão, de Aristóteles, né? Ali é a cidade, a nata da sabedoria humana. E Paulo ali, ao entrar naquela cidade, ele observou idolatria na cultura, na arte, na literatura, na religião. E ele fez um discurso emblemático. Ele foi levado para o Areópago, que era um tribunal grego, né? Tribunal de elite, né? Grego. E lá nesse tribunal ele fez um discurso emblemático, o mais emblemático de todos os tempos. Ele disse: senhores atenienses, vejo que vocês são idólatras. Na outra tradução ele fala: vejo que vocês são supersticiosos. Né? Supersticiosos. Veja o que diz aqui Atos. Veja que o discurso dele, olha, versículo 22, versículo 24 do capítulo 17, é rapidinho. Olha o que ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, tá vendo? Sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Então ele apresentou Deus como aquele que originou o mundo e que sustenta o mundo. Ele é originador e sustentador do universo e de todas as coisas. E ele aqui é muito enfático quando ele diz: e ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Porque ele constatou que naquela cidade ali havia vários templos, né, erigidos em homenagem a várias divindades da Grécia. Várias divindades. E Paulo também ali se deparou com dois grupos de filósofos, porque ela era a terra da sabedoria, a terra da filosofia. Ele deparou ali com os estoicos e os epicureus. Os estoicos ensinavam que para alcançar um estado de saúde plena, né? Um estado de ausência de dor, um estado de apatia, é preciso você esvaziar-se de todo o prazer, né? É a abstenção total do prazer, porque o prazer é a causa da dor, é a causa do sofrimento humano. E o estoicismo é panteísmo, porque os estoicos eles adoravam também os elementos da natureza. Segundo o estoicismo, os elementos da natureza eles determinam os valores éticos e morais que devem nortear a vida das pessoas. Entendeu? Já o epicurismo era ao contrário. Para alcançar um estado de elevação espiritual, um estado de ausência de dor, de apatia, é preciso a busca do prazer, porque o prazer é o ideal de vida. Aí Paulo entra com o Evangelho, né? Aí ele entra com Cristo. Né? Entra com Cristo. Então você observa que até na Atenas, Paulo pregou o Evangelho. Ele foi um missionário destemido, né? Destemido. Agora, rapidinho, para o vídeo não ficar muito longo, ele sai ali de Atenas, né? Vamos ver para onde ele vai. Ele vai, parece que é para Coríntios mesmo, né? Para Coríntios, né? Coríntios ali que era uma cidade também dominada pela idolatria. Coríntios era a capital da Caia, a Caia era também uma província romana. E assim como Tessalônica era a capital da Macedônia, Coríntios era a capital da Caia.
Entendeu? E em Coríntios, Paulo ficou indignado com a promiscuidade daquela cidade, porque havia ali rituais religiosos envolvendo orgias sexuais de criança. E a imoralidade ali era uma forma de purificação espiritual. De purificação espiritual. Aí Paulo foi dormir e já desanimado, pensando em desistir da missão. Aí Deus fala com ele: Paulo, falas e não te cala, porque aqui tem muito povo meu que precisa ouvir a palavra. E Paulo ficou ali em Coríntios, me parece que foi 1 ano e 6 meses que ele ficou ali, depois que Deus falou com ele. Deus falou com ele. Ele descobriu que ali em Coríntios haviam 2 templos, um erigido a Apolo e outro a Afrodite, que era a deusa do sexo, a deusa do amor. E em razão disso que havia ali aquelas orgias sexuais envolvendo crianças. E ele sai de Coríntios, e vai para a cidade, deixa-me ver aqui também no mapa, ele vai para a cidade de Éfeso. Em cidade de Éfeso, a situação também não estava boa, ele constatou muita idolatria. Havia ali um grandioso templo em homenagem a Diana, E a adoração a Diana era tão importante ali porque era a base da economia daquela cidade. Então, desmoronar ali a adoração a Diana seria prejudicar economicamente aquela cidade, porque vendiam-se imagens de Diana, Imagem de Diana. Aí Paulo teve que convencer as pessoas pela palavra que Cristo é o Senhor e que grande não é Diana, grande é Jesus. Efésios, aqui em Atos, no capítulo 18, versículo 19, você vai encontrar este relato. Ali havia também um grupo de judeus ambulantes, que exorcizava as pessoas, e muitas pessoas chegavam aos pés de Paulo com as suas artes mágicas e se convertiam a Cristo. Não é isso? Convertiam a Cristo. E diz o texto que em Éfeso a palavra de Deus crescia e prevalecia. Crescia e prevalecia. Entendeu? Aí ele sai dali de Éfeso e vai para a cidade, deixa-me ver aqui, ele vai para Jerusalém. De Jerusalém ele vai para Cesareia. De Cesareia, aí ele retorna para Antioquia da Síria, onde ele vai iniciar a sua terceira viagem missionária.